possível conhecer a verdade ou a verdade seria apenas o fruto do acordo entre as pessoas? Na aula de hoje de História da Filosofia, nós vamos conhecer um pouco de um sofista e aquele que é chamado o primeiro filósofo, Sócrates. Sejam bem-vindos. Bom, depois daquela controvérsia toda que eu comentava na aula passada entre Parmênides e Heráclito, um que fazia uma leitura do mundo a partir da lógica, nesse caso Parmênides, insistindo que nós não podíamos confundir o ser e o não ser, e Heráclito, por outro lado, que fazia uma análise quase direta, né, da realidade do mundo a partir do olhar e percebendo que aquilo que é ser se transforma, né, as coisas se transformam no mundo em constante mudança, uma palavra importante na filosofia que é o devir. Nós chegamos ao debate sobre a possibilidade ou não do conhecimento da verdade. Nós conhecemos um pouquinho nas aulas de história que as primeiras cidades-estado gregas, nesse território que hoje nós conhecemos como Grécia, as cidades se organizavam como pequenos estados, com governos próprios, com uma relação de dependência, relações comerciais, evidentemente, laços culturais, linguísticos entre elas também, né? Enfim, são povos de mesma origem, de mesma etnia e tudo mais. E algumas cidades como Atenas se destacaram pela sua estrutura política peculiar, né? Atenas e outras cidades também, menores obviamente, se organizaram através de um governo chamado democracia. O que consistia a democracia? Democracia era o governo, a cidade era governada por um grupo de cidadãos, em geral homens e livres, que debatiam diretamente sobre os assuntos da cidade, sobre o governo da cidade, questões sociais e de governo, nas praças públicas, que em grego o nome é ágora. Portanto, se eu quisesse passar uma pauta, se eu quisesse convencer os meus concidadãos de algo que é do meu interesse, eu precisava saber argumentar bem, porque não será um deputado meu representante, não vai haver um representante que vai falar por mim, especializado, sou eu mesmo que tenho que ir lá na tribuna, manifestar a minha pauta, manifestar as minhas requisições e convencer o meu público de que aquilo que eu estou levando é realmente relevante e vale a pena ser discutido e colocado em prática. Para tanto, vocês podem imaginar que fez-se necessário um treinamento para isso. Para falar em público, para ter uma boa oratória e convencer as pessoas, faz-se necessário treinar, exercitar essa competência e aprender essa competência. Então, surgiram nesse momento, na história da Grécia, alguns professores que se dedicavam especialmente ao treinamento para a oratória, ao treinamento para o bom discurso e os conhecimentos necessários para o governo da cidade e o debate democrático. Bom, o que tem de tão importante nesses professores, de tão relevante para o pensamento da filosofia e para aquilo que nós estamos discutindo desde já sobre as questões da verdade, sobre as questões do conhecimento ou não daquilo que é real, se é possível ou não o conhecimento daquilo que é real. Muito bem, entre esses professores houve um de especial importância e relevância que se chamava Górgias. Górgias era um grande sábio, né? E esses professores eram chamados sofistas, inclusive. Né? Os sofistas são essas pessoas que exerciam esse papel de ensino da oratória e do governo da cidade. Górgias ele tinha uma tese muito importante a respeito da verdade e todas as controvérsias que nós já aludimos aqui nas nossas aulas. Para ele não é possível conhecer a verdade, é um absurdo tentar conhecer a verdade, porque sempre e cada pessoa, cada lugar vai ter um ponto de vista sobre aquilo que é real, aquilo que é melhor, aquilo que é pior. Portanto, é necessário no debate, na discussão, chegarmos a um consenso. E até mesmo seria possível dizer que, se for conveniente para o debatedor, para o orador, sentir quais são
as moções, ou seja, quais são as crenças que estão ali presentes e que movem o seu público. Se você quer convencer, você captura essas intenções e você as repete, as reforça, e você ganha seu público dessa forma. Portanto, não existe uma busca sincera do conhecimento da verdade. A verdade se reduz simplesmente ao que nós concordamos, né? À medida do meio entre os nossos acordos, entre aquilo que nós somos capazes de estabelecer para o melhor, né? Para o melhor da cidade, obviamente, né? E se eu quero cativar o meu público, eu tenho que ser capaz de cativar quais são as suas intenções, quais são as suas crenças e reforçá-las e trazer todas essas afirmações para o meu discurso. Eu quero ser um cara simpático, então eu falo daquilo que as pessoas querem ouvir, né? Em fim das contas. Ou então não procura não ser aquele adversário que vai trazer novas ideias e novidades tão surpreendentes a ponto de causar tensão na cidade. O homem, o cidadão se torna a medida de todas as coisas. A nossa capacidade de entender, dentro dos nossos limites cognitivos e os acordos que nós podemos estabelecer uns com os outros, torna-se o limite do nosso conhecimento. Bom, nesse contexto e criticando esse tipo de postura, surge o que nós hoje conhecemos como filósofos a partir de Sócrates. Né? Sócrates se opunha frontalmente a essa opinião. O homem não é a medida de todas as coisas. Portanto, ele busca conhecer a verdade nas coisas mesmo, através da discussão, do debate e de um exercício que ele chamou de maiêutica. A maiêutica nada mais é do que o parto. Conta-se que a mãe de Sócrates era uma parteira. Ele, observando esse tipo esse trabalho, ele teve a inspiração de criar um método que altamente utilizado hoje em dia. A Faculdade de Direito de Harvard usa esse método até hoje, e que nada mais é do que fazer perguntas e obrigar o seu interlocutor a refletir, a pensar e buscar dentro de si, dentro da sua razão, a explicação e a verdade sobre as coisas, ou chegar o mais perto possível do conhecimento da verdade. Então é como se o seu interlocutor desse à luz a verdade. A verdade está lá dentro, latente, escondida, e ele põe para fora, como uma mãe dá à luz a uma criança. Portanto, a verdade não é um acordo. A verdade não é uma via de meio. A verdade, ela não está limitada às nossas capacidades de conhecer. A verdade não está submetida aos interesses de um político, de alguém que quer, de alguma forma, participar do poder da cidade. A verdade, ela existe por si mesma, e pela razão, e pelo raciocínio lógico, e pelo debate, pelo diálogo, e pelo olhar sincero para dentro de si e para o mundo, eu sou capaz, você é capaz de chegar o mais perto possível da verdade. Sócrates, nos seus diálogos, ele mesmo não escreveu. Quem escreveu foram seus discípulos sobre esses famosíssimos diálogos. Nos seus diálogos, Sócrates discute temas como a justiça, a liberdade, a verdade, o regime político, a educação da juventude, tantos outros temas. Em cada um desses diálogos ele polemiza com pessoas como Gorgias, ou com outros jovens, ou com outros políticos das cidades em que acreditavam que não refletiam bem sobre os conceitos fundamentais, que não refletiam bem sobre temas fundamentais para a vida da cidade, e apenas se limitavam a reproduzir aquilo que, no senso comum, as pessoas costumavam repetir, acreditar, e a cidade, sua própria reflexão, não ia além. Então Sócrates ele faz esse exercício de obrigar seu interlocutor a ir além. Obviamente isso não caiu no agrado de muita gente. Sócrates foi condenado à morte, sob acusação de corromper a juventude com seus ensinamentos, de apresentar novas divindades e perturbar a ordem da cidade. Ele foi condenado a tomar um veneno, cicuta. Ele bebeu esse veneno e morreu. Platão e Xenofontes contam esses momentos dramáticos no final da vida de Sócrates, esses dois grandes discípulos de Sócrates. Bom, falando de discípulos de Sócrates e pessoas que vieram depois, eu mencionei agora mesmo Platão. Platão é um desses grandes discípulos de Sócrates. Platão, além de discípulo de Sócrates, é um amante da filosofia pitagórica e, portanto, da matemática também.
Platão busca solucionar o problema de Parmênides e Heráclito, na medida em que aponta um mundo das ideias, né? Um mundo separado do mundo físico, como nós conhecemos, onde aquelas regras de Parmênides, o ser não pode não ser, né? Aquilo que é sempre não pode deixar de ser, aquilo que não é não pode ser, aquelas coisas confusas. Então, que é um mundo imóvel, um mundo que não se modifica, um mundo que permanece sempre o mesmo. Esse mundo que é imóvel, permanece sempre o mesmo, Platão separou do nosso mundo físico e ligou ele a um mundo de ideias, um mundo das formas, um mundo que é ideal. Imagine vocês, com certeza todo mundo já viu a mãe fazendo um bolo, por exemplo, a mãe ou vocês mesmos, o pai fazendo um bolo, o irmão ou irmã de vocês fazendo um bolo. Vocês já viram alguma vez esse processo da feitura de um bolo? O bolo, aquela massa mole, sem forma, é colocada dentro de uma forma. Ou então um biscoito, imagina aqueles cortadores de biscoito assim também, né? Aquela forma é capaz de fazer muitíssimos bolos diferentes, né? Eu faço bolo de cenoura, bolo de chocolate, bolo de milho, né? E asso esse bolo, retiro da forma, a forma permanece a mesma, né? Aparentemente a forma parece a mesma, sem alteração, pronta para preparar um novo bolo. O mundo das formas seria como essa forma, né? Onde ali está a forma do humano, a forma da árvore, a forma das montanhas, a forma de cada elemento do mundo. Essa forma não muda, essa forma é sempre a mesma. E o elemento material é acrescentado a essa forma e gera esse mundo como uma cópia. Né? Veja que os bolos que saem dessa forma, eles não são a forma perfeita. Eles sempre têm um defeitinho, uma migalha que se quebra, né? Ou ele inteiro se quebra, ou o bolo sola mesmo. Né? E assim também é o nosso mundo. O nosso mundo é uma cópia. É uma cópia imperfeita desse mundo perfeito, do mundo das ideias. Por isso aqui nós percebemos as coisas que se estragam, se perdem, nascem, morrem, porque elas não passam de cópias desse mundo de ideias. Outro discípulo importante, né, não de Sócrates diretamente, mas de Platão nesse caso, é Aristóteles, que nós vamos falar muitas vezes nas nossas aulas daqui ao fim do nosso curso de filosofia. Aristóteles já não pensa em um mundo das ideias, mas pensa que essas formas que dão ordem para o mundo estão mesmo no mundo, nas leis que governam o mundo, nas relações entre os seres do mundo e naquilo que caracteriza o que cada coisa é. Nós olhamos para diferentes pessoas e somos capazes de dizer homem ou mulher, porque cada um daqueles corpos que nós temos diante de nós tem uma forma que, pelo nosso intelecto, nós somos capazes de compreender. Mas essas formas não existem fora do mundo, elas estão aqui no mundo. Aristóteles não enfrenta diretamente a questão de Parmênides e Heráclito, mas ele toma uma posição. Indiretamente ele toma uma posição para uma visão mais ligada a Heráclito, ao aceitar que o mundo tem suas próprias regras, que nós precisamos conhecê-las, que nós precisamos conhecer o mundo e explicá-lo da melhor forma possível, da forma mais bem elaborada, racionalmente possível. Aristóteles foi discípulo de Alexandre Magno, esse importante imperador e conquistador do mundo antigo, e nas expedições de Alexandre, seu aluno, eram recolhidas pedras, folhas, animais novos, animais exóticos, qualquer elemento que pudesse servir para a coleção que Aristóteles fazia, de geologia, de botânica, de zoologia. Conta-se que Aristóteles tinha uma coleção imensa desses elementos, de modo a entender e buscar entender e explicar o mundo da melhor forma possível dentro dos seus recursos, obviamente. Aristóteles era um cientista no seu tempo, né? Era um cientista com as suas ferramentas, as suas possibilidades, já olhava para fora e buscava no mundo as respostas. Para ele, a verdade se encontra na adequação do nosso intelecto com as coisas, né? Aquilo que nós afirmamos tem que ressoar e espelhar aquilo que está no mundo, e não no mundo real, concreto, que nós apalpamos, nós tocamos, né? E sempre dentro de uma visão racional, e não em um mundo de ideias e
e não em uma mera percepção ou acordos entre pessoas. A resposta da verdade e a resposta que nós precisamos para conhecer o mundo encontra-se no próprio mundo. E o que Aristóteles nos ensina, em suma, é investigar. Enquanto Platão nos ensina a pensar e buscar a nossa razão, simplesmente a verdade, e Aristóteles nos convida e Sócrates nos convida a entrar dentro de nós mesmos e buscarmos com profundidade os conceitos. Esses três pensadores nos dão esses ensinamentos no dia de hoje, que são fundamentais para aquilo que vai seguir no nosso caminho e na nossa formação filosófica. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.